Olá, meu nome é Jéssica, sejam bem-vindos à minha casa. Simbolicamente, eu vou iniciar os vídeos desse canal com um tour aqui pelo meu apartamento, abrindo a porta da minha casa para vocês, para que a partir de hoje possamos ser amigos. Entrando aqui pela porta, então vocês podem perceber que a gente tem um corredor que é relativamente grande. Então eu queria aproveitar esse espaço de alguma maneira e encontrei esses móveis para dar um apoio aqui na entrada. Daí eu comprei essa sapateira, que é para não evitar de deixar as calçadas espalhadas, né, aqui na entrada de casa. Como se fosse um cabideiro, né, que eu coloco as bolsinhas que eu mais uso aqui, boné também que eu uso bastante, e o espelho para fazer essa composição. Além do que é importante ter um espelho na saída de casa para dar uma conferida no visual antes de sair, né? Eu acho interessante. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Quando eu morava no outro apartamento, antes de vir para cá, um dia eu estava tão desligada, assim, atordoada para ir trabalhar, que eu comecei a me maquiar, passei a base e passei o corretivo. E fui pro quarto, saí do banheiro, fui pro quarto fazer outras coisas e acabei esquecendo de fazer o resto da maquiagem. E saí, simplesmente fui trabalhar e só me dei conta quando eu estava chegando já no meu trabalho, atravessei a cidade inteira daquele jeito. Quem é mulher que sabe do que eu tô falando, a gente fica com a cara toda pálida, né, quando não termina com a maquiagem mal finalizada, que não foi finalizada. Enfim, só fui ver quando eu passei em frente a uma loja, que era na rua, assim, do meu trabalho, que tinha um espelho na vitrine. E aí eu me olhei assim e falei, gente, tem alguma coisa errada com a minha cara, o que tá estranho, o que tá esquisito. Que eu fui me dar conta que eu não finalizei a maquiagem. Enfim, um espelho na saída de casa teria evitado esse problema, né? Aqui em cima da sapateira eu coloquei alguns objetos para dar um charmezinho, para fazer uma decoração. Coloquei uma bonequinha russa que eu comprei quando eu fui assistir uma peça de balé. Um cheirinho, que para mim é super importante, essa experiência sensorial de chegar dentro de casa e já sentir o perfume, já ver que a casa está perfumada, está bem cheirosinha. E essa lumináriazinha, que depois eu vou conversar com vocês sobre ela. Saindo aqui do corredor, já à esquerda, temos a cozinha, que eu considero que é um espaço bem grandinho, assim, é bem razoável para mim, é bem funcional. E aí a gente já tem logo a geladeira. Vou abrir aqui para vocês, que eu sei que dá curiosidade de olhar o que tem dentro da geladeira das pessoas, pelo menos eu tenho. Hoje eu arrumei, por isso que eu tô com coragem, né, de mostrar ela. Dei uma limpezinha nela, até gravei lá para outra rede. E aí aqui eu tenho a bancada da pia, deixa eu colocar aqui o tripé, tem a bancada aqui da pia. E em cima tem nos armários superiores, eu vou abrir rapidamente, mas não tá muito organizado, eu não sou um ícone de organização não, tá gente? Então aqui, eu só coloquei aqui algumas coisas que eu uso. Aqui é chá, aqui são macarrão e coisas para fazer macarrão, ali tem pipoca, enfim, algumas coisinhas. Na parte de cima tem os copos. Abrindo aqui o armário, na parte de baixo, a gente tem alguns utensílios que eu uso mais frequentemente, alguns potes, vasilha, esse negocinho aqui que eu uso bastante. Como eu não tenho em cima da pia nenhuma coisa de apoio da esponja do detergente, geralmente eu deixo eles aqui embaixo quando eu não estou usando. Nessa parte de baixo, nesse cesto, eu deixo as coisas de limpeza. E tem a cafeteira ali, liquidificador, algumas outras coisinhas ali embaixo, um pouquinho bagunçado, então não vou mostrar muito não. Aqui é como se fosse o tanque, né, a lavanderia. Aqui eu deixo umas coisinhas que eu uso para limpeza, aquele esfregão, o balde, a vassoura e esse varalzinho eu deixo ele dobrado aqui para quando eu preciso. Como vocês podem perceber, essa lavanderia ela é bem pequenininha, mas aqui no prédio tem uma lavanderia de uso coletivo. Então a gente paga R$10 para uma lavagem, R$10 para uma secagem.
a roupa já sai sequinha, limpíssima, só vestir. Então, para mim é muito funcional. Aqui nesse cantinho eu deixo o cestinho de roupa suja. Não tenho espaço no banheiro para colocar. Tem um espaço aqui que seria para uma máquina, mas assim, sinceramente, é muito pequenininho, não dá uma máquina de lavar roupa aqui. Eu pensei que poderia ser talvez para uma lava-louça. Enfim, não sei qual que é a finalidade desse espacinho aqui. Por enquanto tá sendo de guardar minhas roupas sujas ali. Aí aqui desse lado eu já tenho o fogão, é um fogãozinho de indução de 2 bocas. Para mim é mais do que suficiente, moro sozinha. Geralmente eu cozinho um arroz, alguma proteína para acompanhar e faço salada. Enfim, até mesmo quando eu preciso cozinhar outras coisas, não tem problema nenhum, é bem tranquilo, troca de panela, enfim, muito fácil. Eu tenho essa chaleira e esse porta-temperinhos que eu costumava deixar aqui embaixo. Só que assim, não estava ficando muito prático e depois eu acabei me acostumando. Eu acho essa chaleira tão bonita que para mim ela é como se fosse uma peça de decoração. Aí eu deixo ela aqui em cima. Agora eu já deixo a chaleira e esses temperinhos aqui, eu acho que meio que faz parte assim da decoração. Já me acostumei. Aí aqui tem um exaustor, que eu acho bem legal, é que ele tem essa lâmpadazinha que acende aqui, porque à noite eu não uso as luminárias do teto. Vou conversar com vocês sobre isso daqui a pouco. Mas aí essa luz aqui já dá um aconchego, ilumina bem o que eu tô fazendo aqui, eu acho que é bem legal. Deixa eu mostrar para vocês a vista que eu tenho quando eu tô aqui cozinhando, eu acho a coisa mais linda. Aqui é o fogão, e aí aqui embaixo eu coloco algumas coisinhas que eu uso também frequentemente, assim, né? Seria as panelas, os pratos, aqui tem coisas que eu uso para café da manhã, os meus remédios, suplementos, enfim, essas coisinhas. Agora, essa vista aqui é perfeita demais, é de tirar o fôlego. Aqui é a bancada que eu geralmente faço as minhas refeições e também já é a divisória para a sala de estar. Nesse espacinho aqui, com certeza é onde eu passo mais tempo. Geralmente eu fico aqui lendo no sofá ou então fico sentada muito aqui no tapete com o computador trabalhando, gosto de ficar vendo série. Aqui a gente tem essa estante de livros, com essa pequena coleção de livros que eu venho fazendo há alguns anos, venho acumulando. E aí temos esse cavalete que eu uso para praticar pintura. Aqui tem esse móvelzinho que é o apoio da televisão, né, onde fica a TV e tudo. Eu tenho esse aparelhinho aqui, não sei se vocês já ouviram falar. É uma coisinha que você liga ali na tomada e ele derrete. Aí a gente compra esses refis aqui de vela, como se fosse vela, né? Uma cera perfumada. E aí a casa fica com um cheirinho maravilhoso, é muito bom. Aí eu deixo o refil aqui escondidinho. Essa TV, me acompanha há 500 anos atrás, assim, desde que eu era adolescente eu tenho essa televisão, ela não é smart, mas assim, eu também não sou muito viciada em televisão, eu não sinto falta, passei muitos anos sem ver televisão, agora eu voltei a assistir, porque eu tô assistindo algumas séries, eu assisto bastante YouTube aqui na TV também, então eu comprei um aparelhinho da Amazon, que me atende super bem, consigo assistir Prime Videos, Netflix e YouTube, basicamente é o que eu vejo. E sobre essa coisa de livro, assim, eu gosto de ler, eu tenho esse hábito de ler desde criança e eu me lembro quando foi a primeira vez assim que eu me apaixonei, eu me lembro exatamente o dia que eu me apaixonei por literatura, assim, pela leitura. Eu estava na casa dos meus avós e lá tinha uma estante bem assim, com uns livros bem antigos, de coleção, aqueles que são tudo iguaizinhos, aí tem até a enciclopédia e tal. E olhando aqueles livros ali um dia, eu peguei um livro que estava escrito A Moreninha, era o título do livro, né? E eu comecei a ler. Comecei a folhear, comecei a ler e não parei mais. Eu simplesmente li aquele livro assim no final de semana que eu passei lá na casa dos meus avós. É uma leitura maravilhosa. O autor é José alguma coisa Macedo. É um autor brasileiro. E eu até tenho um livro que também é dessa coleção, da mesma coleção, deixa eu mostrar para vocês, que
discretamente subtraí da estante dos meus avós. São esses dois livros aqui. Esse, Clarice, é da coleção desse livro que eu falei que eu li pela primeira vez. Ele também tinha esse formatinho, assim, também tinha essa carinha. E esse aqui é um outro livro que eu peguei lá da estante também, que é o da Elis Regina, né? Conta a biografia dela aqui. Como eu sou muito fã, eu trouxe para mim de presente. Mas o vovó tá sabendo, tá? Não foi um furto propriamente dito, não. Mas enfim, eu tô contando isso para vocês. Eu não sei se eu já mencionei aqui no vídeo, acho que não, que eu sou arquiteta. E para mim, esse também é um pouco do papel da casa, trazer um pouco da nossa história. A gente tem que lembrar de onde que a gente veio, das nossas origens, dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, das pessoas que são importantes para a gente, né? A gente tem que lembrar da nossa história na nossa casa. Eu acho que esse é um dos papéis fundamentais do nosso lar. Eu acho que é isso, na verdade, que transforma a casa em um lar. Então reflitam um pouquinho sobre isso quando vocês estiverem na casa de vocês, se esse ambiente realmente faz parte, se conta a história de vocês. Eu acho que isso é muito importante. Um outro ponto assim, fundamental para mim, que também tem muito a ver com essa experiência sensorial, me sentir bem, me sentir confortável, me sentir aconchegada em casa, era conseguir trabalhar a iluminação. Como aqui é um apartamento alugado, eu não ia mexer no forro, não ia trocar luminária, nada assim. Então, para solucionar essa questão, eu comprei algumas luminárias na Shopee, uma é essa aqui, uma outra de mesa, que eu já vou mostrar para vocês. E comprei também a Alexa e lâmpadas inteligentes. Então, conectei as lâmpadas... Não comprei nada chamado lâmpadas inteligentes. Então, Verifique o aplicativo Alexa para ver o nome correto. Então, eu conectei essas lâmpadas nela, que eu não posso falar o nome, e à noite eu consigo criar vários moods diferentes, criar um ambiente bem aconchegante. Geralmente eu jamais ligo a lâmpada do teto, assim, porque fica bem coisa de hospital, assim, fica bem desconfortável. E com certeza isso fez toda a diferença para o meu conforto enquanto eu estou dentro de casa, quando eu quero ler um livro, que eu quero tomar um chá, dar uma relaxada. Até mesmo na hora de deitar, quando dá certo horário, as luzes já abaixam, então o meu organismo já entende que é hora de começar a desligar, já largo o celular e começo a me preparar para dormir. Isso fez toda a diferença para mim. O ambiente aqui ele é todo integrado, sala, cozinha, quarto, é tudo uma coisa só. Então eu achei que ficou bem legal o sofá posicionado dessa forma, com a mesa aqui, que cria uma divisória meio que imaginária. Né, que aqui é o espaço de dormir, aqui é o espaço social, o espaço de trabalho, enfim. Que aí quando eu acordo, eu já levanto, arrumo a cama e já pulo da cama e ali eu só volto na hora de dormir mesmo. Eu não tenho o costume, o hábito de deitar na cama durante o dia ou de ficar por ali. Eu acho que isso atrapalha um pouco. Eu acho que esse é um dos problemas de morar em kitnet, de morar em espaço integrado, que acaba virando tudo uma coisa só. Então eu busquei aqui na decoração conseguir fazer essas divisórias bem estabelecidas. Aqui tem a minha mesa, que geralmente eu uso quando eu preciso de fazer alguma coisa mais de concentração, que eu preciso sentar na cadeira, fazer alguma pesquisa, ler alguma coisa, escrever, enfim. Geralmente eu fico mais lá no tapete, como eu falei com vocês, mas às vezes eu uso a mesa também. Como eu só tenho uma cadeira, então eu fico puxando ela de lá para cá, fico fazendo esse movimento quando eu quero usar a cadeira aqui ou quando eu quero usar a cadeira lá, enfim, isso também não é grande problema para mim. Aqui tem um livro que eu costumo ler, geralmente eu leio sentada aqui à noite, quando é umas 10 horas, aí eu ligo essa lumináriazinha aqui, que é aquela que eu falei com vocês, que eu comprei também na Shopee, eu vou até deixar o link aqui caso alguém tenha interesse, que eu acho que elas são bem bonitinhas e assim, um preço bem razoável. Aí aqui tem as gavetinhas, que, bom, tem algumas baguncinhas aqui, coisas de papelaria, aqui são os controles, tem uma sacolinha com carregadores aleatórios, enfim. E do lado de cá já tenho a cama, né? Esse lençolzinho de bolinha eu ganhei tem pouco tempo da minha tia, junto com essa mantinha. Eu tô usando porque eu achei tão bonitinho. Aqui do lado eu tenho esse apoiozinho. Nossa, tem até uma coisinha caída ali.
um cartãozinho que eu ganhei postal, eu deixo ele aqui do lado. Aqui é um quadrinho que eu pintei, eu acho muito fofo, acho que ficou muito bonitinho. Eu que não tenho experiência com pintura, sempre me classifiquei como sem talento para pintura, consegui fazer esse quadro que na aula, né, que eu acho que ficou muito fofo. Então aqui eu tenho essa luminária, aqui tem o Kindle, algumas outras coisinhas, creme, enfim. Algumas coisas de apoio ali, né? Eu acho importante falar que como esse apartamento ele é bem pequeno, assim, tem um espaço limitado, eu comprei a cama box, então eu tenho bastante espaço de armazenamento aqui embaixo, isso me ajuda bastante a manter o espaço organizado, né? Então tem bolsas que eu não uso, mochila, alguns sapatos, coisas que eu não uso frequentemente, eu deixo tudo aqui embaixo. E o guarda-roupa que é montado, já veio montado quando eu aluguei, né? Então eu não vou abrir porque eu acho que não tem muita necessidade, não. Deixa para filmar dentro do guarda-roupa para outro vídeo, porque tá um pouquinho bagunçado. Eu sempre gostei de pintura, de arte, de coisas assim, mas eu sempre me lamentei muito por não ter talento, né? Por não ter nascido com talento para isso. Um dia eu conheci um professor de pintura que ele muito sabiamente falou comigo que pintura não tem a ver com talento inato, é muito mais dedicação, esforço, estudo, técnica do que algo que você nasce com. E aí comecei a estudar a pintura e assim, me sinto muito feliz com os resultados que eu venho tendo, assim. Esse quadro que eu mostrei para vocês é o terceiro que eu pintei e eu achei que ficou muito fofo. Se você achou o contrário, por favor, não fale. Saindo aqui do quarto, essa porta aqui, a gente já tem o banheiro. E ele é bem pequeno, mas assim, bem funcional para mim. Aqui eu deixo uma cestinha com alguns itens que eu uso diariamente, né? Body splash, tem um hidratante, niacinamida, fio dental, enxaguante bucal, outro body splash. Aqui é uma coisinha para limpar a língua, né? Esse ventiladorzinho eu uso bastante para quando eu tô fazendo maquiagem e eu quero secar rápido, né, para poder passar outra camada. Aqui é a escova e sabonete. Aqui é um porta-joias que eu deixo algumas coisinhas que eu uso diariamente também. Isso aqui é um removedor de maquiagem. E tudo que eu preciso tá aqui em cima. E aqui já é o chuveiro. Chuveirão maravilhoso, esse chuveiro é simplesmente perfeito, adoro tomar banho aqui. Aqui eu coloco os produtinhos, né? Uma coisa que eu senti muita falta é que não tem nenhum suporte para shampoo aqui nas paredes, então eu tive que comprar esse que é assim de ganchinho e ele atrapalha um pouquinho, eu tenho que abrir com muito cuidado aqui para não bater, né? Pra abrir e fechar, mas enfim, isso aí é só um detalhe também, não, já até acostumei. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que tenham conseguido absorver alguma coisa que eu falei por aqui, que tenha sido apenas para entretenimento ou para alguma reflexão. Enfim, espero que vocês saiam daqui um pouquinho diferente do que entraram, do que assistiram, do que antes de assistir o vídeo. E que a gente possa se ver novamente. Espero que vocês se inscrevam aqui no meu canal, me deem um like aí no vídeo, façam aquelas coisinhas que vocês já estão acostumados. E é isso, a gente se vê por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!